Fala, povo de Deus, vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no primeiro episódio, gente, do Pod Bleia, um podcast aqui realizado pela Igreja Assembleia de Deus aqui de Cacimbas. E eu não tô só, viu? Eu tô aqui com o nosso irmão Marcelo aqui também, que irá nos auxiliar, né, irmão Marcelo? Paz do Senhor, irmã Valquíria. Paz do Senhor, pastor. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui participando deste primeiro episódio do Pod Bleia, realizado pela Igreja Assembleia de Deus aqui em Cacimbas. Eu creio que será uma bênção, vai impactar muitas vidas. Glória a Deus. Com certeza. E também está aqui conosco, gente, o nosso pastor, nosso digníssimo Júlio Luiz. Pastor, qual o tema que a gente vai falar hoje? A paz do Senhor, irmão Marcelo, irmã Valquíria, paz do Senhor a todo o povo de Deus. Nós estamos, não podia ser diferente, com um tema super interessante. Abrindo este podcast, né, o Pod Bleia, viu? E convido vocês a ficarem conosco, porque o assunto é perdão. Só que não é o perdão da maneira que vem sendo abordada pelo mundo. É a diferença entre desculpa e perdão, porque nós temos minorizado o perdão através da desculpa. E se você quer saber como é que é isso, fique conosco e nós iremos dirimir todas as dúvidas. Muito interessante, pastor, esse tema, né? A gente vai aprender muito. Creio que o senhor veio preparado, né? Que o senhor é desses. Nada. Pastor, eu tenho uma pergunta. Eu sei que a Bíblia fala muito referente sobre perdão, mas hoje nós temos um versículo, uma passagem. Isso, como você bem já elencou, tem várias temáticas sobre perdão, né? E nós queremos sim dar um embasamento bíblico, nossa regra de fé e prática, tanto para perdão quanto para desculpa, porque essa é a problemática, essa é a proposta de hoje, é colocar lado a lado e verificar junto com vocês se nós temos nos desculpado e essas desculpas têm sido, digamos assim, convenientes, têm se encaixado na hora, ou se eram momentos de perdão e as pessoas usam desculpa como subterfúgio, como saídas, e não o perdão propriamente dito. Então vamos lá. O mais enfático, o mais destacável dos versículos sobre perdão é a leitura do texto de Mateus, né, a narrativa segundo o evangelista Mateus, no capítulo número 6, versículos de número 9 em diante, que narram a oração do Pai Nosso, Jesus instruindo os discípulos a orarem. E a partir do versículo 6 ele diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. No versículo de número 12 ele diz: perdoai as nossas ofensas. Nós devemos orar pedindo perdão das nossas ofensas, como o Senhor nos tem perdoado. No versículo 14 ele explica dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também tereis o vosso perdão do Pai Celestial. Então está condicionado o perdão de Deus ao nosso perdão ao próximo. E como eu disse que nós tínhamos também versículos sobre desculpa, temos alguns, mas eu queria destacar o principal, que é quando o primeiro pecado aqui na terra, né, o pecado que a gente chama de original, a queda da natureza humana, certo? E esse pecado, como todos sabem, envolve Adão se desculpando, dizendo, né, a mulher que tu me destes, essa me deu e eu comi. Aí a mulher, por sua vez, diz: olha, a serpente me seduziu, me enganou e eu comi. Então sempre uma transferência de culpa, sempre usando as desculpas, mas nunca usando o perdão, certo? Então nós temos um versículo, irmã Valquíria, muito boa sua pergunta,
sobre a essência do perdão de Cristo e depois já mostrando aí uma suavização, uma inferiorização, no caso de Adão, da desculpa, mostrando que essa não é a saída. Então quer dizer, pastor, que o perdão em si é algo bem mais intenso comparado à desculpa. Já pensou se o nosso Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador tivesse se desculpado e não nos perdoado? É muito interessante, irmão Marcelo, a perspectiva que o senhor está pensando, porque assim, realmente o perdão, ele é sublime, ele é a excelência do amor. E eu digo a excelência do amor e explico. Por exemplo, o prefixo PER, ele indica algo superior, algo completo, fala sobre completude, superioridade e excelência. Por exemplo, perfeito é alguma coisa que é feita superior, é feita com excelência, é feita acima. E quando nós dizemos que o amor doa, né, o amor é o maior exemplo de doação. Então, perdoa é a excelência do amor. E, obviamente, perdão é muito superior, muito mais profundo, muito mais intenso do que a desculpa. Por exemplo, irmão Marcelo, quando a gente está num ambiente de muita movimentação, ali num ambiente público onde tem muita concentração de pessoas, e a gente resvala uma pessoa, toca uma pessoa e diz assim, desculpa, certo? Você está dizendo que não foi sua culpa, porque a etimologia de desculpa vem de des, que é uma negação, certo? Desculpa, por exemplo, o mesmo des é usado em desorganizado, desorientado, que é aquele que não é organizado ou não é orientado. Então o des é uma negativa e a culpa é o erro, a culpa. Então quando eu digo desculpa, eu estou dizendo etimologicamente que eu não tive culpa, que eu não fiz por querer, certo? Então quando eu vou, como eu estou citando no exemplo, quando eu vou a um ambiente que tem uma quantidade de pessoas grandes, se eu bater em alguém, não foi por querer. Mas no caso de Jesus, ele poderia dizer, eu não tenho culpa de nada, eu não pequei, eu não errei, mas ele assumiu os nossos pecados. Ele se entregou, né, pastor? Ele se doou, ele se entregou, e nós sabemos que foi ali o verdadeiro perdão, certo? Verdadeiro perdão. E ele nos ensina nessa mesma ótica, nessa mesma perspectiva. Inclusive, irmão Marcelo, irmã Valquíria, você que está conosco, tem um adendo interessante, que é o seguinte: se nós formos falar de ciência jurídica, certo? No mundo, não é só no Brasil não. A ciência jurídica, o direito, ele trata que um advogado não queira, principalmente, lógico, de defesa, não queira que o seu réu, o seu cliente, que é réu, ele assuma a culpa, ele faça uma confissão, porque um réu que assume a culpa, ele já é condenado por si, ele só vai suavizar ou diminuir a culpa, mas se ele for réu confesso, é a pior coisa para um advogado, é um réu confesso. É uma causa perdida, né, uma pastor? causa perdida. Com Jesus é diferente. Jesus quer que a gente assuma a culpa. Por isso que o perdão é mais profundo, porque Jesus disse assim, nós devemos perdoar uns aos outros, como fomos perdoados. E está escrito que aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, o perdão. Maravilha, gente. Antes de vocês estão gostando aí do assunto, né? Tá sendo interessante. Aqui em 15 minutos eu já aprendi coisa que até agora eu não tenho aprendido na vida. Não diga. Muitas coisas. Mas, gente, não se esqueçam de inscrever-se no canal do YouTube, tá? E também na nossa página no Instagram, tá? Que é Assembleia de Deus de Cacimbas PB. E se você tiver alguma dúvida, algum tema que queira ser sugerido aqui para nós debatermos, né, o pastor, né, explicar, esclarecer, comenta aí nos comentários embaixo aí e a gente vai desenrolar aqui o rolo santo, né, o Glória. Pronto, pastor. Em referente ao perdão, se a pessoa for pedir perdão e aquela pessoa não perdoar,
que é que faz agora? Boa pergunta, parabéns pela pergunta. Veja bem, a etimologia de perdão, eu gosto sempre de estudar a formação da palavra, de onde ela é oriunda, e a etimologia diz que o perdão, um dos significados gregos, é apólon, ou seja, é libertação, é liberação. Então, quando nós perdoamos, essa atitude tão digna, tão plena, ela nos libera. A outra pessoa que fica presa. Se a outra pessoa não perdoar, quem ficou preso foi a outra pessoa, você se liberou. Às vezes, irmã Valquíria, por isso que eu disse que sua pergunta foi muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que o maior beneficiário é quem está sendo perdoado, mas é quem pede perdão. Só para você ter uma ideia, eu anotei aqui, ó, quem pede perdão tem na sua saúde física, viu? Reduz a pressão sanguínea, ameniza a tensão muscular, melhora até o sistema imunológico, viu? Melhora até o coração, gente, certo? Então, se isso é algo que traz benesses para a vida física, imagina para a vida psíquica, quando você melhora isso, o bem-estar consigo, o bem-estar com o próximo, e também, muito mais além da vida física, da vida psíquica, é o bem-estar com Deus, é a paz com Deus, é a certeza de ser salvo, porque também cumpriu este mandamento de perdoar uns aos outros. Então quer dizer, pastor, que a falta de perdão, o fato de eu não liberar um perdão, ou de não pedir perdão, eu posso estar atraindo doenças, é isso? Tipo depressão, ansiedade, bem como também as outras doenças aí citadas pelo senhor? Isso, é muito importante e ao mesmo tempo relevante, de uma urgência essa pergunta. Por quê? Irmãos, imagine você ser prejudicado em 3 áreas. Irmão Marcelo, 3 áreas. O senhor citou exemplos das psíquicas, né? A gente pode aqui falar de a ciência trata sobre psicossomatia. O que é isso, pastor? Psicossomatia é quando atinge o psíquico e atinge o físico. E no caso do perdão, se não houver, a falta de ainda gera uma tríplice. No caso, não é só a psicomatia que é dupla, ainda gera o espiritual. Então, exatamente. Então, anotei aqui, olha, espiritualmente você perde a comunhão com Deus, certo? Você praticamente perde o sentido de estar salvo, certo? Você não tem a salvação. O lado físico pode gerar doenças cardíacas, pode gerar úlceras, certo? Pode gerar até nódulos, em alguns casos até tumores. Muito sério isso. E o lado psíquico, que nós vemos que as doenças deste século são síndrome do pânico, depressão, outros tipos de síndromes, ansiedades, muitas vezes oriundo da falta de perdão. Porque assim, pastor, às vezes a gente cita só o lado físico, mas se esquece do espiritual, que é o principal, né? Pode levar o homem para aquele lugar, né? A condenação eterna, isso, né? Na verdade, irmãos, eu li algo interessante. Salvo engano, eu gosto de dar aqui as fontes, né? Não, esse caso não é meu, mas é uma história, uma ilustração, que ele fala sobre nós sermos condenados não só pelos nossos erros, mas por ter rejeitado o perdão, certo? Então, por exemplo, alguém vai ser condenado não só porque cometeu erros, mas porque teve a oportunidade de sair daqueles erros e não aproveitou. Pior do que cometer erro é permanecer no erro, certo? Então, por exemplo, alguém é preso, condenado à morte. Se ele recebe um indulto, se ele recebe o perdão dos seus erros, dos seus crimes, e rejeita aquilo ali, ele vai ser condenado, não só pelo que cometeu, mas por ter rejeitado o perdão. Então nós aceitamos o perdão de Deus, devemos semear o perdão ao próximo e entender que por maior que seja o erro,
não é superior ao que Deus nos perdoou. Por isso alguém diz assim: o que é que eu devo perdoar? A quem eu devo perdoar? Na verdade, se Deus perdoou o que fizemos e tudo o que fizemos, devemos perdoar a todos e a tudo que nos fizermos. É um assunto muito interessante. Muitas pessoas às vezes adoecem, né? Tem uma boa condição financeira, vive bem, mas a sua mente sempre tem aquela angústia. Acho que às vezes é por causa disso, né? Tem uma coisa pendente ali, que nesse caso aqui seria isso, muito prosperar, né? É muito boa, exatamente. Aqui é o texto, né, que quem encobre a transgressão nunca prosperará, né? E a citação da irmã Valquíria, muito bem colocada. Às vezes, irmã Valquíria, não há um diagnóstico, digamos assim, patológico, isso, não há um diagnóstico da área médica, porque é uma questão espiritual ou psicológica, entende? Então, por essa razão, é muito sério, muito grave. Inclusive, como eu disse agora há pouco, o maior beneficiário é quem perdoa. Tem gente que diz assim: eu não vou perdoar, mas é como que você quisesse que alguém morresse e você tomasse o veneno. Tem condição? Não tem. Por quê? Porque nós temos que liberar perdão, para não ter aquele incômodo ao deitar-se, ao levantar-se, todos os momentos da vida. Porque perdão, gente, não é você esquecer, certo? Esquecer a amnésia, né? Mas não é. Na verdade, o perdão é você lembrar sem sentir dor. O perdão é você liberar alguém de algo que foi feito e lhe prejudicou. E é muito sublime, certo? Porque é um desafio para nós. Por isso que vem a proposta desse podcast, do Podbleia, certo? Porque a gente pensa que as pessoas estão relativizando, minorizando, diminuindo, suavizando através da desculpa. É muito fácil todo mundo dizer: eu não tenho culpa, eu vou pedir apenas para você relevar. Não. Eu vou dizer aqui para quem está nos assistindo e para vocês, duas bênçãos que estão conosco, para toda essa produção maravilhosa, que eu quero agradecer desde já, nosso obreiro Janiel, nosso obreiro Alex, todos os irmãos que estão aqui na nossa retaguarda, para vocês verem como é a sublimidade do perdão, certo? Quando nós temos essa atitude, nós honramos a Deus, nós glorificamos a Deus e nós vivemos de maneira a estar bem consigo, com Deus, com paz com Deus e com paz com o próximo. Quando Jesus vier, voltar, Ele não vai procurar quanto tempo você tem de crente, Ele não vai procurar quanto tempo você vive fazendo algo, caridade, Ele não vai procurar se você teve obras. Não, nós não somos salvos por obras. Ele vai procurar se você tem paz com Ele, com o próximo e consequentemente consigo. Então eu quero dizer a vocês, é um fator de salvação, é um fator de bem-estar pessoal e é um fator de bem-estar psicológico. É sublime o perdão, né? É maravilhoso perdoar. Em nome de Jesus nós devemos praticar. Incrível, gente. Antes de o Marcelo perguntar mais uma pergunta aqui, eu quero lembrar a vocês, tá certo? Não se esqueçam, tá? De se inscrever no canal no YouTube, no Podbleia. E também seguir lá a nossa página no Instagram, tá, gente? Assembleia de Deus Cacimbas PB, tá certo? Marcelo, tem mais alguma pergunta aqui pro nosso pastor? Pastor, eu coloquei aqui: a falta de perdão pode gerar bloqueio de oração? Uma pessoa pode estar sendo bloqueada, né, na sua oração ali, por não liberar o perdão? Sim, certamente. Até porque, na verdade, o bloqueio não é nem só da oração. É pior, é o bloqueio da comunhão com Deus. Né? Se você não perdoa, você não tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que nós, quando examinarmos, se percebermos que alguém ou outro tenha algo contra nós e formos oferecer ao Senhor a nossa oferta, nós devemos deixar a nossa oferta e nos acertar com o irmão e só assim voltar e ofertar. Então, irmãos, a comunhão com Deus ela é rompida por falta do perdão. E outra coisa, irmão Marcelo, muito interessante, chega da gente dizer que quem perdoa é Deus, eu não perdoo, né? É uma frase tão comum, tão dita. Não existe isso. Nós temos Deus
para nos ajudar a perdoar. É algo que tem que ser realmente praticado, em nome de Jesus. Eu acredito que esse Podbleia vai impactar, viu? Você que não é evangélico, você de várias igrejas, não tem um público que fique de fora. Nós queremos que todos vivam bem, vivam muito e vivam para a glória de Deus. A gente tem que se autoanalisar, né? Se vê que tem alguma coisa pendente, alguém que lhe chateou, bora perdoar, minha gente. Uma pessoa intrigada, né? Está intrigado do irmãozinho, da coleguinha, da faculdade, da escola, do emprego. Isso é muito importante porque, como a gente já aprendeu hoje aqui, né? A falta de perdão só vai trazer malefícios. Olha, eu falei difícil. Malefícios, pastor. Parabéns. Obrigada. Então é importante Você tem um vocabulário muito diferente. Polido. Então é importantíssimo a gente perdoar. Muito bem. E eu quero até aproveitar essa oportunidade de tanta relevância e dizer a vocês que estão nos ouvindo que depois do pecado, depois daquela queda de Adão e Eva que perpassou até nós entendemos que todos pecaram e todos estão na condição de pedir e de receber perdão. Você quer uma ilustração? Eu aprendo muito com a ilustração dos porcos espinhos. Conta-se que numa era glacial, certo? Havia animais conhecidos como os porcos espinhos. Só que chegou o período do alto inverno, o período do inverno intenso. E nessa época, mesmo que eles já estavam naquele ambiente, eles não suportaram, não se adequaram ao intenso inverno. E aí começaram a morrer. Só que eles perceberam que um calor de um corpo junto ao outro proporcionava a sobrevivência. Eles, quando estavam junto um dos outros, se aqueciam e sobreviviam. E assim eles começaram a se agrupar para sobreviver. Só que, dado momento, perceberam que, por sua natureza de porcos espinhos, eles estavam se furando, um furando o outro, obviamente. E aí veio a dúvida: eu aguento as feridas e espinhos do meu semelhante ou eu morro isolado e congelado, né? A Bíblia diz em Provérbios 18 que aquele que isola-se, levanta-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então é óbvio que, com base bíblica, não é para ninguém se isolar, não é para se ter aquela, digamos assim, a pessoa se trancar no quarto, não. Pelo contrário, trazendo para a homilética nossa, para a aplicação nossa, nós devemos aguentar as feridas e os espinhos dos nossos semelhantes. Porque desde a queda nós temos espinhos, vocês têm espinho, e o perdão é justamente isso, é sarar essas feridas, é sarar digamos assim, esse problema que é oriundo dos espinhos, e aí glorificar a Deus, porque a gente tem que viver em comunhão. Não existe um céu para cada pessoa, não existe vários céus, nós vamos para o mesmo céu, perdoando-vos uns aos outros e suportando-vos uns aos outros. Esse é o mandamento de Cristo. Glória a Deus. Pastor, eu coloquei aqui o significado, quero que o Senhor fale para a gente aqui, o significado do 70 vezes 7, que está ali expresso na Bíblia. Acho que foi Pedro que de certa feita perguntou a Jesus quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão. E Jesus foi bem sucinto ali e falou 70 vezes 7. Eu gostaria de saber se ali é algo figurado ou é algo literal. Muito boa. Veja bem, eu primeiro gostaria de deixar destacado e registrado que Jesus é indescritível, né? Indizível. Jesus é e pronto. Sem nenhum acréscimo. Ele é tudo de bom, tudo de maravilhoso, extraordinário, espetacular. Nesse caso, Jesus aplica uma figura de linguagem, e é muito interessante, porque às vezes as pessoas desavisadas
dizem assim, 70 vezes 7 dá 490, 490. né? Só somando assim, Só. né? Então quer dizer, Perdoei uma, perdoei duas, tá faltando. Ou então quando chegar a 491, aí já não perdoa mais. já não tem mais perdão, né? Mas, gente, vocês vão de convir que 491 vezes ao dia é praticamente impossível. Ou seja, no sentido conotativo, que é o figurado, certo? Jesus quis, através de uma figura de linguagem, dizer: perdoe sem limite, perdoe sem contar, perdoe, porque 490 é algo que você perde a conta. Perde a conta. Certo? Então perdoe sem você estar preocupado, né? Não é algo que você vai gastar e vai lhe faltar. Certo? Até porque faça um paralelo com o que Jesus perdoou e você vai ver que você tem muito perdão a chegar. Lembra-se, né, que houve o credor incompassivo. Lembra-se que aquele que recebeu muito não teve coragem de reproduzir para perdoar o pouco dos que lhe deviam. É dentro dessa mesma perspectiva. E esse assunto que nós estamos tratando é o assunto de amanhã, é o assunto atual, né? É um assunto muito interessante e é um assunto que, infelizmente, vai atrapalhar algumas pessoas que não dão crédito a essa pregação, que não é só do pastor Júlio, não é só do Podbleia, é do Senhor Jesus. Muito bem, gente, vocês estão gostando até aqui nesse podcast? Eu, pelo menos, estou adorando, viu, pastor? Deus seja louvado, Deus seja louvado. Tá uma beleza esse negócio. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá certo? No YouTube, no Podblay e também lá na nossa página, viu? No Instagram, tá, gente? É Assembleia de Deus Cacimbas PB, tá certo? Muito bem. Então eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês, certo? Louvar a Deus pela vida da Assembleia de Deus em Cacimbas, cada membro, cada congregado, cada participante. Louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, filhas e filho, certo? Louvar a Deus por todo o povo de Cacimbas, toda a comunidade, autoridades, trabalhadores, informais e formais, todo mundo. Sintam-se abraçados, certo? E eu quero dizer a vocês, o perdão é a chave para a vitória, certo? Então, se nós quisermos, né, ser felizes, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E isso está ocultamente, implicitamente, certo? Tratando de perdão, porque sem perdão nem ama-se a Deus, né? Tanto que João deixa isso muito bem claro nas suas epístolas. Ele diz: como dizeis que ama a Deus se aborreces, né, aquele teu irmão? Tu amas a Deus que não vês e aborrece teu irmão que vês? Como pode? Então se torna mentiroso. Mas Deus tem nos ajudado, Deus há de ajudar vocês, e assim nós vamos perdoando. Amém, gente. Então, a gente está encerrando por aqui esse podcast. Foi uma bênção. Como eu falei no início, se você tiver alguma sugestão de tema, escreve aí nos comentários aí. E o pastor, no próximo podcast, a gente leva em conta muito bem, tá? Inclusive, irmã Valquíria, nós vamos ter convidados, certo? Nós vamos ter outras pessoas participando conosco. Essa centralidade aí não vai ser só minha não, viu? A gente tem que envolver vários irmãos e nós temos vários talentos, né? A gente faz isso aqui porque a gente quer realmente ser pioneiro, né? Mas nós queremos, inclusive, certo, que a senhora dê suas considerações finais. Nós queremos que o nosso irmão Marcelo faça também suas considerações finais. Olha, fazendo aqui uma observação, sem, certo, botar um ponto. É um agradecimento, mas esse Podbleia vai se estender para vários. Então não tem ponto final, tem consideração. Verdade. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer os demais irmãos que estão aqui, os irmãos ali que estão nos bastidores ali trabalhando. E eu quero dizer que foi bênção, né? Esse é o primeiro de muitos que virão pela frente. Então aprendemos bastante hoje aqui, pastor. Glória a Deus. Aprendi que o perdão, coloquei até aqui, ó, o perdão abre portas, né? A principal porta é a porta do céu, né? Exatamente. Para que o camarada venha prosperar.
Então eu sou grato a Deus por tudo, que Deus continue abençoando, dando esta graça, esta sabedoria. Como eu falei no início aqui, antes de começar, o Senhor é uma bênção, né? É uma mente enciclopédica, né? Que Deus continue abençoando poderosamente.